Amém. A Bíblia diz que a velha aliança estava cheia da glória de Deus. Mas Paulo fala isso num contexto de que se havia muita glória na velha aliança, que dirá na nova. Ele diz assim em 1 Coríntios 3, 7 a 11: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, a lei, né? Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. É possível que a gente tenha uma noção errada a partir de uma amostra pequena das coisas. Aquela história velha, né? Que 4 cegos apalparam um elefante, cada um queria dizer como era o elefante, e um apalpou a perna e disse que parecia uma árvore, outra a orelha e disse outra coisa, e ninguém disse nada que parecesse com um elefante. Ter uma amostra muito pequena de algo, ainda mais quando é grande, faz às vezes a gente ter uma ideia totalmente errada das coisas. E Martyn Lloyd-Jones diz que Jonathan Edwards é a pessoa mais impressionante da história da igreja depois dos apóstolos. Martyn Lloyd-Jones diz que se todos os puritanos, os grandes puritanos, ele tivesse que comparar alguma coisa, ele diria que eles são como os Alpes, aquelas grandes montanhas maravilhosas, cobertas de neve, mas que Calvino e Lutero não são os Alpes, são o Himalaia, não é? Mas que Jonathan Edwards seria o Everest no Himalaia, quer dizer, um monte mais alto do nosso planeta. No entanto, Jonathan Edwards é conhecido por um sermão que ficou famoso, talvez seja o sermão mais famoso de todos os tempos, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele ficou famoso, e muitas pessoas que conhecem Jonathan Edwards ligam Jonathan Edwards a esse sermão e não compreendem nada dessa grandeza, por exemplo, que Martyn Lloyd-Jones estava falando, e que faz a gente falar, sem sombra de dúvida, que Jonathan Edwards é o teólogo que está lá no pico, não é? De quem Deus usou nesse mundo para nos trazer uma visão mais grandiosa dele. Então, muitas pessoas, e às vezes a gente vê pessoas que têm uma visão de santidade totalmente baseada na lei e não na graça, não no evangelho, e prega moralismo e prega legalismo e se apega muito a esse sermão de Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado, e acham que isso de alguma maneira os leva para onde Jonathan Edwards estava. Mas toda a grandiosa visão de Jonathan Edwards do Evangelho de Deus é o oposto disso. Então, para Jonathan Edwards, tornar-se cristão é tornar-se vivo para a beleza de Deus. E a santificação tem tudo a ver com a contemplação dessa beleza de Deus. Então, eu diria que não pode alguém ter uma visão mais distorcida de Jonathan Edwards, quem olha para o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, não tem um profundo conhecimento do Evangelho e faz cria uma ideia de quem era Jonathan Edwards e de como Deus o usou tão grandemente abençoando a igreja. São como aquelas pessoas que encostam lá no elefante, os cegos, e dizem algo totalmente diferente. Então, a contribuição à história da igreja que Jonathan Edwards faz, ninguém melhorou. Eu já disse aqui que se um tema foi tratado por Jonathan Edwards, certamente ninguém tratou melhor. Ou seja, e ele tratou de quase tudo, não é? Depois que você lê o que Jonathan Edwards está falando sobre determinado tema, você não tem como achar algo
acima daquilo. É por isso que Martin Lloyd Jones disse que ele era o Everest. Você, depois que subiu no Everest, não tem como subir mais. Não é? Você está no topo do mundo. Várias pessoas Deus usou para nos abençoar muito. Semana passada eu comecei pregando, falando de Agostinho. Agostinho nos deu uma teologia da graça soberana de Deus, não é? Transformadora da nossa vontade, que liberta a vida cristã, substituindo os nossos amores. Eu lembro que eu mencionei o início das Confissões de Agostinho, que ele diz: os corações foram feitos para ti, e não vai encontrar descanso enquanto não descansar em ti. Enquanto nossos corações não estarem satisfeitos em ti, nós nunca vamos vencer o pecado. Nós nunca vamos vencer o pecado por causa da lei, ou por causa de algum terror da lei. Isso pode nos assustar durante um tempo. Qualquer coisa que não é baseada no poder da graça em nós pode fazer transformações externas. Então, isso não tem poder de nos manter lá. Só o amor, o deleite nos mantém lá. E Agostinho fez isso. Já Lutero, você vê, foi usado por Deus para nos dar uma visão da sua total determinação do veredicto favorável de Deus, né? A justificação pela fé. E como nossas vidas que estão longe de estarem em qualquer condição de perfeição diante de Deus, no entanto, são vistas por Deus como justas, como se tivesse vivido uma vida perfeita pela obra do seu Filho. Já Calvino nos deu a majestade de Deus sobre todos os detalhes da vida cristã, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o domínio de Deus. E eu acho que ele escreve de tal maneira, culminando numa visão grandiosa do que é o sol e deu glória. Você vê que Deus foi nos abençoando assim. John Owen nos trouxe para a alegria da comunhão amorosa do Deus Trino. Ninguém vai nos levar mais distante de uma visão profunda da Trindade do que John Owen. John Bunyan, ele nos deixou com esperança e coragem para lutarmos no mundo onde há altos e baixos em nossas vidas. Se você lê o Peregrino, por exemplo, você vê que o peregrino às vezes ele cai no pântano e ele entra no castelo do desespero e o pântano do desânimo. Ele mostra como a peregrinação do cristão encontra várias coisas, apesar de nada poder deter o que Deus está fazendo na vida dele. Há um teólogo famoso, Herman Bavinck, que ele nos mostra a dimensão restauradora da graça divina, que é oposta não à natureza humana, mas apenas ao pecado humano. E, na verdade, nos restaura para tudo aquilo que é humano no sentido pleno. Como é absurdo, muita gente a gente fala assim: olha, eu não sou perfeito porque eu sou humano. Dá uma ideia de que a humanidade intrinsecamente está ligada à imperfeição, mas isso está errado. Porque isso seria você começar a história do homem depois da queda. O homem não foi feito imperfeito. O homem não é imperfeito porque é humano, ele é imperfeito porque é pecador. Não é? Era como se você dissesse assim: não é perfeito porque eu sou apenas um anjo. Um anjo não é imperfeito, um demônio é. Não é? Então um homem não pode ligar a sua imperfeição à sua humanidade, mas ao pecado. E Bavinck, ele nos dá essa visão restauradora da graça divina, que é oposta não à natureza, não é? Mas apenas ao pecado no homem. E Spurgeon quem mais foi usado numa linguagem grandiosa, não é? Como o maior pregador de todos os tempos, nos dando uma visão da gratuidade do Evangelho, da soberania de Deus no Evangelho, e num contexto totalmente soberano, mas poderoso para nos transformar. E a gente podia chegar mais próximo. C.S. Lewis nos mostra como nós temos um desejo que encontra em cada uma das coisas que Deus fez um eco de quem Deus é. Então, cada uma das coisas promete a gente algo que não consegue entregar. Você sente, você vê uma flor linda e o cheiro de uma flor, e você fica com aquela sensação de que você encontrou algo, mas não é aquilo.
parece que está nos apontando para outra coisa, para outra beleza. Cada beleza no mundo nos aponta para outra, e quando você chega naquilo ali tem alguma coisa, mas não é aquilo que o nosso coração ansiava, mas carrega algo disso. Mas quando você tem, você percebe que aquilo não é, então há um desejo dolorosamente alegre de fazer parte de uma história maior. Nós sabemos que não somos feitos para esse mundo, porque nada nesse mundo nos satisfaz. C.S. Lewis, por exemplo, diz que cada coisa para a qual você sente necessidade, o mundo tem uma satisfação. Por exemplo, o bebê chora de fome, existe uma coisa chamada leite materno. Você sente sede, existe uma coisa chamada água. Você sente fome, existe uma coisa chamada comida. Você sente sono, existe uma coisa chamada dormir. Para cada necessidade que nós temos, existe aquilo que vai responder àquela necessidade. Mas nós temos uma necessidade profunda em nossos corações que nada no mundo satisfaz. Ele diz, mostrando evidentemente que nós não somos feitos para esse mundo, nós somos feitos para algo muito maior que o mundo pode satisfazer. Mas Jonathan Edwards, ele nos deu então uma visão da beleza, e isso que caracteriza ele, não o trovão do pecadores nas mãos de um Deus irado. Então ele nos leva para a beleza de Deus, a beleza que vem mais profundamente, de maneira tangível, na face de Cristo. Nós vimos no texto que nós lemos sobre glória, como a glória que o Evangelho traz é insuperável, não é? E nós nunca vamos esgotá-la. E a segunda coisa, então, é a beleza na vida do cristão, ou seja, a santidade é simplesmente na contemplação de toda a beleza de Deus. Parte dessa beleza começa a fluir para nós e a partir de nós. A santificação nunca é uma questão da lei, você vê, é uma questão do encanto com a beleza de Deus em Cristo. Então o amor divino desfrutado e refletido em suas criaturas é o que é a santidade, a santificação. Muito distante da ideia do legalismo, do moralismo, é o encanto pela beleza de Deus que a nova aliança traz para nós, ou seja, os pecadores são embelezados ao contemplar a beleza de Deus em Cristo. Quanto mais nós contemplamos, mais embelezados nós somos. O apóstolo Paulo coloca isso em linguagem, nós somos levados de um grau de glória para outro grau de glória. Glória é a beleza de Deus, é o resplendor da beleza de Deus. Você é levado de um grau de resplendor dessa beleza para outro grau de resplendor dessa beleza, e você vai refletindo cada vez mais essa beleza. Então essa é a teologia que Jonathan Edwards traz sobre a vida cristã de maneira resumida. Então Lutero é um cara vigoroso, não é? Enfatizando a fé assim, com um temperamento mais enérgico, meio como Paulo, mas há uma calma assim, contemplativa em Jonathan Edwards, que nos lembra mais o apóstolo João e nos leva ao poder transformador, que Paulo é quem mais fala a respeito dele, da beleza estonteante de Deus. Um coração que não pode ver essa beleza estonteante nunca vai mudar. Não importa o quanto você ache que isso aqui é errado, isso aqui é certo, você vai para a lei, você se esforça, mas não é um encanto pela beleza de Deus. Portanto, você não vai refletir de um grau de glória para outro grau de glória essa beleza. Então, Jonathan diz assim, que honra deve ser, ele diz no sermão, a uma criatura que está infinitamente abaixo de Deus e infinitamente menor do que Deus, ser embelezada e adornada com essa beleza, com aquela beleza que é a mais alta beleza do próprio Deus infinito e sua santidade. Eles, que honra, que coisa inimaginável é pensarmos que essa beleza incriada, infinita, que nunca teve início de Deus, possa vir até a criatura e ser refletida. Isso vem de um sermão que é intitulado
excelências de Deus. Jonathan Edwards vai usar muito a palavra excelência no lugar de beleza, e beleza no lugar de excelência, e fornece então uma boa oportunidade para esclarecer Jonathan Edwards. Há um sermão dele chamado A Excelência de Cristo. Para mim, o maior sermão já pregado na história da igreja. Não é? Cada vez que eu leio, ouço, não o Jonathan Edwards pregando, né? Eu acho inacreditável, não é? Tudo que contém aquele sermão. Então, Jonathan Edwards faz essa conexão da beleza, ou da excelência, ou da glória de Deus em Cristo, como algo encantador, bonito, agradável e satisfatório. Finalmente. Talvez aquilo que C.S. Lewis estava descrevendo com outras palavras. Portanto, essa é a palavra que a gente vai usar, beleza, o tempo todo. Às vezes ele usa beleza, às vezes ele usa excelência, glória. E a chave do pensamento de Jonathan Edwards, escreve um biógrafo famoso dele, George Marsden, está com 81 anos, não é? E ele diz assim: a chave do pensamento de Jonathan Edwards é que tudo está relacionado a Deus, porque tudo está relacionado a Deus. Ou seja, todas as coisas estão relacionadas, porque todas as coisas estão relacionadas com Deus. Você pode ver o relacionamento de todas as coisas ao ver como cada uma dessas coisas se relacionam com Deus. Então, um sermão que fala sobre a vida cristã, no pensamento de Jonathan Edwards, sempre começa com Deus. A santificação começa com Deus, a salvação começa com Deus. Não há nada que comece com o homem. Não há nada que o oposto de tudo que você pensa em santificação e acaba em moralismo ou volta para a lei. Tudo começa com a beleza de Deus, como a beleza de Deus age em nós, como nós a vemos. E a primeira coisa então a ser dita sobre a vida cristã é que para ele, Jonathan Edwards, a beleza é o que faz Deus, Deus. A coisa mais importante sobre Deus é a beleza de Deus. É por isso que nós queremos contemplar Deus na beleza da sua santidade. Porque isso faz Deus Deus. Deus é distinguido de todos os outros seres e exaltado acima deles, principalmente por causa da sua beleza. É o que Jonathan Edwards diz: não sua soberania, não sua ira, nem sua graça, nem sua misericórdia, nem sua onisciência, nem sua eternidade. Não porque Jonathan Edwards ele despreza ou não acha importante esses atributos. Como eu disse, ninguém falou sobre esses assuntos mais profundamente que Jonathan Edwards, sobre cada um desses atributos. Mas é que a beleza é o que, mais do que qualquer uma dessas coisas, define Deus. A própria divindade de Deus, a própria essência. Então, Jonathan Edwards acreditava claramente em cada uma desses atributos de Deus e descreve eles melhor do que ninguém. Mas via todos eles como apenas sustentadores e demonstradores dessa beleza de Deus. Esses atributos só estão manifestando essa beleza final de Deus. Então, nenhum deles expressa quem Deus é, da maneira que a beleza faz. E todos eles estão contidos nessa beleza de Deus. Então, é óbvio que quando a gente usa a palavra beleza, e é por isso que não é tão comum assim, nós estamos pensando sempre naquilo que é fisicamente bonito, não é? Mas Jonathan Edwards, é óbvio, usa essa palavra numa categoria moral, já que não há nada físico em Deus, e todas as coisas físicas só existem para mostrar algo, ou como um eco dessa beleza de Deus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: não apenas os olhos da nossa face veem, mas a nossa alma também vê, se ela for regenerada. Então, a beleza de Deus não é capturada com
por um artista pintando um quadro, ou para a gente que é mais moderno, por nossos aparelhos que tiram foto ou que filmam. A beleza de Deus só pode ser desfrutada pelo coração. E é por isso que, de acordo com Jonathan Edwards, ele diz assim: falar da santidade de Deus é praticamente o mesmo que falar sobre a beleza de Deus. Então, tente conceber isso. Deus é a perfeição absoluta. Ele é o poder perfeito. Deus é o amor perfeito, é a justiça perfeita, é a fidelidade perfeita. Tudo em Deus é perfeito. Tudo em Deus exala perfeição. Tudo que Ele corresponde a todos os bons desejos que nós temos. Todos os anseios profundos que nós temos por algo maravilhoso e perfeito são anseios finais que só podem ser satisfeitos em Deus. Nossos corações, se não tiverem isso no fim, é um inferno. E se tiverem isso no fim, é a vida eterna. E a beleza de Deus, então, é um buquê dessas perfeições na pessoa dele, revelada nos propósitos dele e exibida em sua glória em Cristo. Então, definir a glória de Deus é impossível para nós, porque glória e beleza são a mesma coisa. Se a gente pegar isso e trouxer para o nosso mundo físico, você vê, mesmo no mundo físico, definir beleza é muito difícil. Se você falar uma paisagem é bela, é linda, mas o que é a beleza na paisagem? Você já tem dificuldade de explicar o que é a beleza. É difícil você explicar para alguém o que a beleza é. Você tem facilidade de explicar objetos. Se uma pessoa nunca viu um iPad, você ainda pode explicar o formato, o que ele faz, e a pessoa, sem ver, pode ter uma ideia, não é? Mesmo sem ver. Mas a beleza, você não tem como definir para alguém se ela não entende. Definir a beleza do pôr do sol para alguém cego é muito difícil, porque você vai dizer o quê? Porque o quê? É porque é meio amarelado? Não dá para entender qual é a beleza disso. E ele também não vai saber o que é amarelado. Você vê, você tem que mostrar a beleza. É difícil definir, explicar. Então, você não tem parâmetros, mesmo aqui. E a pessoa acabaria, depois da tua explicação, sem uma boa ideia. Mas ainda assim, apesar dessa dificuldade com a palavra beleza, você pode definir o que é uma bola para alguém que nunca viu uma bola de futebol, não é? Dizer o material que ela é feita, para que ela é feita, jogada num campo, que é numa grama, que tem uma trave, que tem uma rede. O cara nunca viu, mas ele dá para entender. Estou entendendo. Se ele passar e um dia ver, ele vai falar: foi sobre isso que essa pessoa me falou, é isso que ela me explicou. Dá para ela entender. Então, há algumas palavras em nosso vocabulário com as quais nós podemos comunicar, não é? Algo a alguém que dá a ela um entendimento que, quando ela vê, ela tem ideia. Mas não quando nós estamos falando em beleza, e principalmente quando nós estamos falando de Deus. Então, a palavra glória, nós temos que tentar definir, porque senão cada um pode querer dar o significado que bem entender, e aí nós perderíamos a coisa mais importante. Mas é um caminho difícil. Então, há quase que algo inseparável entre a santidade de Deus e a glória de Deus. É como o sol e o brilho do sol. Você não separa o brilho do sol. Tanto quanto o sol existiu, o brilho do sol existiu. O brilho do sol não é o sol, mas essas duas coisas estão definitivamente ligadas, né? Então, a santidade de Deus é essas qualidades únicas de Deus. A Bíblia diz que só Deus é santo. Só Deus é santo, mas diz que nós somos um povo santo. Então, como está
há essa expressão de que só Deus é santo, porque santo quer dizer separado. Então, na verdade, finalmente, só Deus é santo porque só Ele é separado de todas as coisas. Existe o universo e Deus. Qual a definição de cosmo? Tudo menos Deus. Deus não está no cosmo. Não é? O cosmo é tudo o que Deus criou. Então você vê, Deus está separado do cosmo. Deus está separado de tudo. Ele é transcendente. E ele não está em nenhuma categoria. Nós somos humanos, existem constelações, galáxias, mas não existe só uma galáxia, existem várias, não é? Enfim, nós somos dividimos nossa biologia com vários outros seres, a nossa humanidade com todos os outros homens, e por fim nós dividimos a qualidade de criatura com uma barata, com uma lagartixa, com um querubim. Há coisas que nos unem nessas categorias. Deus está numa categoria sozinho. Ele criou tudo, ele não recebe nada, ele dá tudo, ele é a única fonte de vida, não recebe vida de ninguém, ele não tem nenhuma necessidade, tudo necessita dele. Essa é a santidade de Deus. Ele está numa classe sozinho, sua perfeição, grandeza, valor, e sua perfeição, sua grandeza e seu valor são de uma categoria tão distinta e tão separada que não tem nenhuma relação com mais nada. Então só Ele é santo, Ele é totalmente separado. Não é? A palavra santo significa exatamente isso. Ele está numa classe sozinho, ele tem perfeições infinitas. Como eu disse, tudo nele é infinito e perfeito. E sua santidade é o que Ele é como Deus, que ninguém mais é. São as qualidades que Ele tem como Deus que ninguém mais tem. E qual é a qualidade de perfeição que não pode ser melhorada, que não pode ser imitada, pode ser desejada. Você vê, quando alguém deseja essas qualidades, se torna mais diferente de Deus. Ou seja, quando um anjo quer ser como Deus nessas qualidades, ele se torna um demônio. Um homem, quando quer ser como Deus, ele fica menos que o homem. Um anjo fica menos que anjo. É queda, não é aproximação. Então, significa o seu valor infinito, o seu valor intrínseco infinito por tudo que ele é em si mesmo. Portanto, ver, aprender e reconhecer sua santidade é ver sua glória. Então, é como se a glória fosse o brilho dessa santidade. Sempre que você vê essas belezas, você está vendo a glória de Deus. Quando você olha para o sol, você vê o brilho do sol. É a glória do sol. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, as estrelas não têm a mesma glória. Uma tem mais glória, outra tem menos glória. A glória de uma estrela é maior porque é o brilho dela. Então aqui está uma tentativa de definição. A glória de Deus é a infinita beleza e grandeza das múltiplas perfeições de Deus. E isso nos leva a ficar focado em seu caráter, em seu valor e em seus atributos. Todas as suas perfeições e grandezas são lindas como são vistas e são perfeitamente vistas somente em Cristo. Por isso, a gente pode falar da variedade infinita com que essa beleza se manifesta, porque ela é de qualidade e quantidade infinita. E aqui está outra frase que define isso. A glória de Deus é a infinita beleza e grandeza das suas múltiplas perfeições. Então, Jonathan Edwards se refere em um sermão de 1730 à bela santidade de Deus. Você nunca pode separar a beleza da santidade. Por isso a Bíblia fala a beleza da sua santidade, porque a glória ou a beleza é o brilho da santidade. Assim, é a santidade se manifestando. Então, sempre que Jonathan se refere à beleza de Deus, é uma referência à sua santidade, estão juntas de uma maneira que você não pode separar, como você não pode separar o sol do brilho do sol. Para Jonathan Edwards, a beleza é fundamental e fundamentalmente uma questão moral. Não é? Porque você está vendo, nós estamos pensando em todas essas belezas de Deus, mas não estamos pensando em nada físico.
já que não há nada físico em Deus. Então a gente pode perguntar, a beleza não é uma questão estética, e sim moral? Em última análise, sim. No entanto, aqui está a genialidade da compreensão de Deus e da vida cristã em Jonathan Edwards. Ele diz: a moral é estética e o sagrado é belo. Na verdade, é a definição. Deus não é bonito e santo. Para Jonathan Edwards, você não pode ter um sem o outro, como você não pode ter o sol sem o brilho do sol. Mas Deus é bonito em sua santidade. Deus é belo em sua santidade. É a beleza da sua santidade o que nós vemos. Isso, então, você vê, não entra em colapso essas categorias a fim de erradicar a distinção entre moral e estética. Ele está falando que o nosso coração é capaz de contemplar essa estética moral de Deus e entender que a suprema amabilidade é encontrada apenas na suprema santidade. Ou seja, a coisa suprema que nós podemos desfrutar de maneira mais desejável é só a suprema santidade. É aquilo que Agostinho tinha dito: nossos corações foram feitos para ti, para contemplar, desfrutar, e eles não encontram descanso enquanto não tem isso. Então, o que é santidade? É a excelência moral de um ser inteligente. Jonathan Edwards diz na sua obra famosa Afeições Santas, quando é verdadeira e real e não apenas externa, ou apenas aparente e falsificada. É santidade. Portanto, a santidade compreende toda a verdadeira excelência moral dos seres inteligentes. Não há outra virtude verdadeira senão a santidade real. Então, na verdade, ele diz que essa é a única beleza. Nada no universo que não me manifeste essa beleza tem beleza real, beleza final. Então, duas coisas são dignas de nota. Primeiro, que Jonathan Edwards volta à linguagem da excelência ou da beleza para descrever a santidade. E ele diz: a santidade de Deus, que é a sua infinita beleza. Ou a santidade é uma chama infinitamente pura e brilhante. Você vê, ele reverte a linguagem da visão e do calor, coisas físicas, para nos levar a isso. Em segundo lugar, ele diz que a santidade compreende todas as outras virtudes. Ou seja, não há uma virtude verdadeira, algo que você possa chamar de virtude, se não flui ou não é santidade. A santidade é uma virtude que está ao lado, não é uma virtude que está ao lado das outras virtudes. Por exemplo, em Gálatas 5, 22 e 23, há uma lista de virtudes, ou fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência. Mas Jonathan diz: a santidade não é algo junto com essas coisas. Amor, paciência. Cada uma dessas virtudes é ela própria numa manifestação particular. Ou seja, o amor, a paciência, a bondade é uma manifestação da santidade de uma maneira particular. A santidade não é uma virtude entre essas virtudes. Então, Jonathan fala que isso é verdade para os cristãos. Ou seja, a santificação, a manifestação dessas belezas, a santidade não é uma virtude entre essas. A manifestação de cada uma delas juntas é a santidade. Mas é óbvio que isso é muito mais verdade fundamentalmente quando é Deus, em Deus. Então, santidade é a macro categoria dentro da qual todas as outras coisas que nós chamamos de virtude está. E essa associação entre beleza e santidade é algo que muda tudo em nossos corações, em nossa visão do que é a santificação, e mudou tudo na vida dele. Logo depois que ele se tornou pastor e foi para Northampton,
ele falou assim, ele era muito jovem ainda: Deus me apareceu como um ser glorioso e amável, principalmente e fundamentalmente por causa da sua santidade. Então, ele está dizendo o seguinte: eu vi Deus como eternamente santo e por isso totalmente belo. Então, Jonathan Edwards, ele fala da beleza divina, não apenas em termos de felicidade, de santidade, mas em termos de felicidade. Isso, você vê que quando você pensa na santidade, ou na santificação em termos da lei legalista ou do moralismo, você separa essas coisas. Isso é impressionante, porque nosso instinto, mesmo no meio cristão, eu diria muito no meio cristão, é colocar santidade e felicidade um contra o outro. Às vezes você quer ver alguém que quer ser ortodoxo e diz assim: Deus nos criou, nós não buscamos felicidade, nós buscamos santidade. Você vê que essa pessoa, ela tem uma ideia de que felicidade é uma coisa e santidade é outra. Ele separa essas duas coisas. Jonathan Edwards diz: ou você tem as duas coisas ou você não tem nada. Se você tem santidade, você tem felicidade. Se você não tem uma, você não tem a outra. Essas duas coisas não podem ser separadas. Ele diz assim: os homens tendem a beber, ele diz, noções estranhas de santidade desde a infância. Ele diz isso num sermão quando ele tinha 19 anos, em 1722. Como se fosse uma coisa melancólica, triste, azeda, desagradável, mas necessária, como um remédio, né? De longe, a maior heresia funcional que eu acredito é que a santidade é chata e o egoísmo e o pecado é divertido. Ele diz: essa é a maior heresia funcional. As pessoas pensarem: não, o pecado é divertido, mas a santidade é certo. A santidade é algo que nós temos que fazer. Essa é a essência de alguém que nunca contemplou Deus. Então, se deixássemos que as outras pessoas hoje, se elas pudessem espiar como o nosso coração realmente funciona a cada dia, cada manhã, essa afirmação se soaria verdadeira para nós. Ou seja, se as pessoas pudessem olhar nosso coração, vai haver lá uma dicotomia entre aquilo que a gente acha bom, divertido e feliz e santidade. E a santidade, ou seja, lá dentro de nós, a gente sente que não existe nada feliz fora da santidade, ou dentro de nós, se alguém pudesse olhar dentro dos nossos corações agora, ou amanhã de manhã, quando nós acordássemos, nós também somos pessoas que olham para a santidade e para a felicidade e o que é divertido, e elas estão separadas dentro de nós. E se isso é verdade, esse é um grande triunfo de Satanás em nossas vidas, que nós pensemos assim: pois, na verdade, a Bíblia mostra para nós que não há nada mais emocionante, mais sólido, mais delicioso, mais restaurador do que a alegria da santidade. Por isso que essa virtude, a alegria, por exemplo, que é um fruto do Espírito, nada mais é do que uma manifestação da santidade, ou seja, da beleza de Deus em nós. Deus é o Deus eternamente feliz e perfeitamente feliz. Em outro sermão de 1738, ele define isso como a doutrina central. Ele diz assim: é algo verdadeiramente gratificante para a alma dos homens ver Deus em sua beleza. Essa, ele diz, é a felicidade e a alegria final. Então observe que assim como a beleza tem a ver com a visão, Jonathan Edwards fala sobre a felicidade das almas em verem Deus. E o apóstolo Paulo vai usar isso o tempo todo. Nós contemplamos a glória de Deus, a beleza dele, e então somos transformados por essa beleza, sendo embelezados. Então isso é fundamental em toda a teologia de vida cristã de Jonathan Edwards. Você vê, é isso que caracteriza todas as afeições do coração do homem regenerado e que leva ele para a santidade, o encanto pela beleza de Deus. Totalmente diferente das pessoas que têm uma ideia que a teologia de Jonathan Edwards é resumida no
pecadores nas mãos de um Deus irado, porque como ele está falando nisso num contexto em que você perdeu a beleza de Deus, as pessoas estão falando num contexto legalista e meramente aterrorizado com as consequências do pecado. Então, em outro lugar desse mesmo sermão, ele diz a visão beatífica e feliz de Deus, ou seja, a visão de Deus que nos transforma, a visão de Deus nos alegra. Ele diz, é impossível não ter alegria indizível se nós estamos contemplando Deus, porque contemplar Deus é a própria alegria, contemplar Deus é a própria felicidade, e de tal maneira que nós somos transformados de um grau de glória, de alegria nessa beleza, somos transformados de um grau de beleza para outro grau de beleza quando contemplamos Cristo. E contemplar a glória de Deus na face de Cristo é a definição de um homem regenerado. Então, ele diz, isso nos aninha em alegria ao vê-lo, aprendendo com os olhos do coração sua adorável santidade. Assim é que nós somos transformados. Então ele chega a argumentar em um sermão sobre Tiago 1:7, que a razão pela qual ninguém pode ver Deus e viver não é a ira de Deus, não é o terremoto de Deus. Isso é uma das razões porque os pecadores não podem ver a Deus, mas na verdade a razão pela qual ninguém pode ver a Deus não é essa. Ele pregando em Tiago 1:17. Por quê? Porque Jesus disse que ninguém jamais viu Deus. Ninguém, nada na criação viu Deus, a não ser o Filho, a não ser o Pai. Jonathan Edwards, ele diz, olha, a razão porque ninguém pode ver Deus não é a ira de Deus, ou a justiça de Deus, mas porque Deus está, ele diz, vestido com um brilho infinito que enche com excesso de alegria e deleite. De modo que a alegria e o prazer de contemplar Deus seriam fortes demais para qualquer natureza frágil criada por ele. Ou seja, no sermão de 1732, o que ele está dizendo é o seguinte, só as pessoas da Trindade podem se ver definitivamente, porque contemplar Deus geraria uma alegria tão grande que nada criado poderia suportar a alegria infinita que isso gera. Ou seja, só o Pai, o Filho diz, ninguém viu o Pai senão o Filho. Só o Filho pode ser o recipiente dessa alegria infinita que contemplar o Pai produz. Só o Pai pode ser o recipiente dessa alegria infinita que contemplar o Filho produz. Então ninguém jamais viu Deus por causa disso. Segundo Jonathan Edwards, não são as labaredas, os trovões, os terremotos, a ira, o fogo que nos iam incinerar, é a alegria que surgiria dentro de nós com a qual nenhum ser criado poderia lidar. Então nós temos que ter essa contemplação mediada para os limites do nosso desfrute de alegria como criatura. Em outro ponto que ele faz a respeito da beleza divina é que Deus é o único lugar em que a verdadeira beleza é encontrada. Então, simplesmente não há nenhum outro lugar e mais ninguém que tenha beleza de verdade. Tudo que você, mesmo na natureza, chama de belo, é algo que é um reflexo da beleza de Deus. Nada tem beleza em si mesmo. Todas as outras coisas que são belas são simplesmente um pálido reflexo dessa beleza original que só Deus tem. Simplesmente não há nenhum outro lugar e mais ninguém que tenha beleza. Toda a verdadeira beleza no universo, ele diz, é encontrada no próprio Deus ou no reflexo direto de Deus. Toda a beleza encontrada em toda a criação é apenas o reflexo dos raios difusos desse ser. O que é uma fonte fria e subterrânea o que uma fonte fria e subterrânea é para um lago de montanha, Deus é para toda a verdadeira beleza do universo. Então, aquela fonte que forma o lago
Ele está dizendo, Deus é essa fonte para todo lago de beleza que você vê no mundo. A fonte, a origem, nunca é nada que você vê, porque nada no mundo é uma fonte de beleza. Nem na criação, nem no céu, nem no querubim, nem no serafim. Então, Jonathan usa a mesma imagem. Ele diz assim, Deus é o fundamento e a fonte de todo ser e toda beleza, de quem tudo é perfeitamente derivado e de quem tudo é mais absoluta e perfeitamente dependente. Depois que isso é estabelecido de uma maneira grandiosa, ele fala sobre a beleza em Cristo. A beleza divina deve ter uma mensagem mais nítida, ele diz, do que o universo pode passar para nós, do que o céu pode passar para nós, do que os anjos podem passar para nós. A beleza de Deus é vista especificamente em seu Filho, que é a sua imagem, que sempre foi a expressão dessa beleza, e só nele nós podemos ver. Então ninguém jamais viu o Pai, a não ser o Filho, e quem o Filho quiser revelar, ou seja, o Filho revela essa beleza final. Então, o real e tangível estabelecimento da beleza de Deus só se manifesta em Cristo. É por isso que Paulo diz que nós contemplamos a glória de Deus, a beleza dele, na face de Cristo, e então somos transformados de um grau de beleza para outro grau de beleza. Então, Cristo é o brilho da glória de Deus. Então, glória, beleza e excelência, Jonathan está sempre usando como sinônimos. Num sermão de 1740 ele diz assim, ele é mais excelente que os anjos do céu, ele está entre eles pela beleza amável e divina, como o sol está entre as estrelas. Ao contemplar sua beleza, os anjos dia e noite entretêm e se deleitam suas almas, celebrando, empregando continuamente seus louvores. Ou seja, os anjos contemplam Deus eternamente, desde que foram criados em Cristo. E Jonathan está nos apontando para a Bíblia, que nos mostra o seguinte, desde que eles foram criados e contemplaram a beleza de Deus em Cristo, eles estão cheios de alegria, louvor e adoração, e isso nunca cessa, nunca para. Essa beleza é totalmente satisfatória para eles, que eles estão vendo em Cristo, sempre. Ele é mais excelente. Ao contemplar sua beleza, os anjos dia e noite entretêm e se deleitam, suas almas, e celebram ele, e empregam continuamente seus louvores. Então ele continua argumentando que, apesar do gozo contínuo dos anjos, ele chama daquela sociedade abençoada, da amabilidade de Cristo, eles nunca podem esgotar. Por que os anjos nunca param seus louvores? Porque eles estão louvando continuamente. Porque eles não esgotam a alegria, eles não esgotam cada vez mais a beleza que eles veem. E nem eles podem desfrutar perfeitamente, no sentido de desfrutar finalmente. Então isso nunca cessa. Então a visão de Jonathan Edwards sobre a beleza de Deus não é compatível com qualquer ideia de beleza que não é totalmente centrada em Cristo e, na verdade, é trinitária. Então ele está focando, na verdade, que Cristo encarnado é a beleza de Deus em carne e osso. Não é? Por isso que quem tem olhos para ver, como João, por exemplo, ele diz assim, e vimos sua glória, sua beleza, como a glória do unigênito do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Mesmo ele tendo escondido tudo isso, se você tem um coração para ver, então você vê. O Filho sempre foi, então, o epítome da resplandência divina. Era o que Adão via no jardim, o que Moisés viu na sarça, o que o povo de Israel viu na nuvem de glória. Então, o Filho é o esplendor da glória do Pai eternamente. Assim como vou usar o exemplo que eu estava usando em outro lugar. Assim como o sol nunca existiu sem o seu brilho, o Pai nunca existiu sem a revelação de quem Ele é. Então, o Pai eterno tem
essa manifestação eterna de quem ele é, que é o Filho. E em um sermão em 1752, nós dizemos assim, que é Cristo supremamente à mercê dos pecadores, que manifesta a beleza magnética a qual todos os eleitos são atraídos. Ou seja, Cristo e este crucificado. A beleza manifestada a nós, ela chega ao ápice na cruz. É uma visão da divina beleza de Cristo, que curvou as nossas vontades, que capturou os nossos corações, que nos levou a Deus. Então, uma visão da grandeza de Deus. Em seus atributos, ele diz, pode encher você de um monte de coisas. Se você vê a santidade de Deus, todo mundo, os demônios tremem. Você vê e o mundo inteiro vai tremer um dia, vai pedir para as montanhas caírem sobre eles, porque eles estão vendo algo da beleza de Deus, mas não em Cristo. Todos os atributos de Deus acabam por ser aterrorizantes fora de Cristo, quando você os vê não em Cristo. Então ele diz, uma visão da grandeza de Deus em seus atributos pode dominar os homens e ser mais do que eles podem suportar. Não é? Uma visão da sua justiça, da sua ira, da sua onipotência, da sua onisciência. Mas a inimizade e a oposição do coração podem permanecer em toda a sua força e a vontade inflexível. Ou seja, os demônios veem isso, tremem, se apavoram, se ajoelham, mas a vontade deles, o deleite deles é inflexível, está inflexível. Considerando que em um vislumbre da glória moral e espiritual de Deus é de suprema amizade demonstrada em nós, a nós em Cristo Jesus, brilhando no nosso coração. Só isso supera e abole essa oposição e inclina a alma, por assim dizer, por um poder onipotente que nos mostra a sua beleza. Ele falou em 1738 num sermão. Então, não apenas Cristo, mas o Evangelho, né? A manifestação de tudo que Cristo fez, tudo que é revelado nele, são objetos de uma beleza extraordinária. Só o Evangelho, só a contemplação do Pai em Cristo nos muda e captura nosso coração para enxergar a beleza de uma maneira que nos transforma. O que, quando essa beleza é vista fora de Cristo, ela pode causar toda espécie de reações, mas nunca o deleite final. Então ele diz assim em 1740, nisso consiste principalmente a glória do Evangelho, que é um Evangelho santo e uma emanação tão brilhante da santa beleza de Deus em Jesus Cristo, que consiste na beleza espiritual de toda a revelação em suas doutrinas, que são completamente santas. E em sua narrativa pessoal, John Wesley novamente diz assim, o Evangelho me pareceu o tesouro mais rico. O caminho da salvação por Cristo apareceu de uma maneira geral glorioso e excelente, e muito agradável e completamente lindo. Então o Evangelho, acima de tudo, é onde se vê a beleza de Deus. É assim que nossos corações são levados para a santificação. Você vê, para ser transformado cada vez mais na beleza de Cristo. Você vê que quando alguém está usando sermões como pecadores na mão de um Deus irado, de uma maneira legalista, moralista, ou levando as pessoas para a lei, está fazendo exatamente o oposto que o Evangelho faz. Mas, infelizmente, carrega uma visão assim do homem que pensou e proclamou as verdades de Deus da maneira mais profunda que esse mundo já viu. Então, o pensamento que John Wesley dá ao papel da visão na vida do crente não se limita apenas à visão espiritual. Em uma miscelânea, que ele escreveu várias, que considera o corpo de Cristo glorificado, ele reflete sobre como serão os olhos físicos nossos quando estivermos glorificados em nossa existência eterna. Então ele diz que os crentes no novo céu, na nova terra, serão capazes de ver, abre aspas, através do universo inteiro.
já que Cristo, e não o sol, estará iluminando o universo. E a luz emitida por Cristo é infinitamente mais rápida, né, do que a velocidade da luz no nosso sistema. O que está dizendo é que o alcance da nossa visão, mesmo física, na eternidade, é completamente diferente da que nós temos hoje. E, por fim, ele fala como a beleza de Deus flui na natureza. Então, esse radical teocentrismo de Jonathan Edwards é visto da maneira como ele fala sobre a natureza. Você vai ver obras de Jonathan Edwards que ele fica escrevendo páginas e mais páginas sobre uma teia de aranha, sobre as coisas que ele olhava na criação de Deus e despertavam um interesse e um deleite por manifestar algo dessa beleza. Então, segundo ele, toda a beleza irradiada na natureza deve ser um desfrute e nos levar a um desfrute do próprio Deus. Então, ele diz, você não pode negar a beleza da criação. Ele diz, admiramos a beleza da criação, a bela ordem dela, a glória do sol, da lua, das estrelas. Então, desde garoto, ele gostava de estudar o mundo à volta, e ele escreve as descrições dele de botânica, de biologia, são extremamente precisas e incríveis em algumas obras assim. E ele estudava como a luz funcionava e como ela funcionava em relação aos olhos humanos. Ele escreveu sobre os hábitos das aranhas, enfim. Mais tarde ele costumava andar a cavalo na floresta. Ele diz, só existe a beleza de Deus. E toda a beleza percebida na criação, ele diz, é simplesmente o reflexo do próprio Deus. Então, o que ele chama de beleza da criação também levava e deve levar cada um de nós. É por isso que os puritanos fundaram as maiores universidades que existem. Eles acreditavam que Deus manifestou muito dele na criação, que você não vai conhecer o caráter dele, nem o plano salvífico, nem as belezas finais dele, mas ainda assim você conhecia algo de Deus. Por isso o estímulo ocidental para o grande conhecimento científico veio dessa visão no coração do Evangelho. Então ele continua, como sempre faz, a elevar nossos olhos da beleza da criação para a beleza de Deus. Todas as coisas nos levam a essa beleza. Ele diz, a razão da beleza do sol para admirar a glória invisível é para nós admirarmos a glória invisível daquele Deus cujos dedos o formaram. Então, num sermão em 1742, ele diz assim, a beleza das árvores, plantas e flores com as quais Deus envolveu a face da terra é encantadora. A beleza dos céus mais elevados é transcendente. A excelência dos anjos e dos santos na luz é muito gloriosa, mas é tudo deformidade e escuridão em comparação com as mais brilhantes glórias e belezas do Criador de todas essas coisas, para as quais essas coisas apontam. E está dizendo o seguinte, nada na criação aponta para si mesmo. Não olhe para a beleza do casamento, de uma criança, de alguma coisa, e faça que aquela beleza acabe ali, porque aquilo não foi feito assim. E numa miscelânea ele faz a sugestão fascinante de que, assim como a gente vê o semblante radiante no rosto de alguém, a gente começa a pensar nas belezas interiores daquela pessoa. Não é? Às vezes a gente erra com isso. Alguém pode ser belo, parecer bom, e você pensar, essa pessoa deve ser o quê? Uma pessoa virtuosa, essa pessoa deve ter um coração assim, um caráter assim. Às vezes o caráter dela é horrível, não é? Mas ele diz, quando a gente vê a beleza na ordem criada, a gente discerne a beleza espiritual de Cristo e nunca há nenhuma decepção, corresponde perfeitamente. Ele diz, quando vemos belos
ares de olhar e gestos, naturalmente pensamos que a mente que reside dentro é linda, como é lindo o que a gente vê uma pessoa, por exemplo. Temos todos os mesmos e mais motivos para concluir a beleza espiritual de Cristo a partir da beleza do mundo, pois todas as belezas do universo resultam imediatamente da eficiência de Cristo, pois um olhar do olho ou um sorriso do semblante depende da eficiência da alma humana. E todas essas belezas um dia existiram apenas na mente dele. E então ele chega na beleza dos cristãos. A beleza divina não deve ser apenas apreendida, estudada, conhecida. O salmista escreveu que os que confiam em ídolos se tornam como os ídolos. Salmo 115:8, 135:18. E o inverso disso também é verdadeiro, não é? Ele diz que santificação nada mais é do que a manifestação dessa beleza de Deus em nossas vidas. Ele diz assim dos cristãos: mas é tão comunicada a eles a beleza que eles também começam a brilhar e se tornam pequenas imagens daquele sol da justiça que brilha sobre eles. E a verdadeira beleza habita no alto e ela é a nossa chama, mas a peça apenas emprestada para nos levar àquilo que é original. Então, a beleza infinita de Deus é reproduzida de maneira finita naqueles que Ele levou a contemplar seu Filho e que contemplam seu Filho nele. Então, o exemplo supremo da beleza divina refletida na criação não está no sol, ele diz, nem numa cachoeira, nem no mar. Está num cristão, está em alguém que Deus colocou o seu espírito, não está no canto de um pássaro. E ele diz, é por isso que o Salmo 8 compara a glória do ser humano à glória da galáxia, no Salmo 108, 3 e 5, porque um cristão, ele diz, é um mini anúncio da beleza divina. E isso é que é a santificação em nós, isso que é o fruto do Espírito em nós, é um mini anúncio daquelas belezas perfeitas. Ser cristão é ser um retrato pequeno, frágil, finito e ainda agora moralmente vacilante da beleza de Deus. Isso é santificação. Quando Jonathan fala em participar e refletir a excelência de Deus, ele está falando, é impossível o cristão não ser cheio de alegria, porque ele é um reflexo dessa alegria perfeita de Deus. Ele é um reflexo dessa felicidade. Ele diz, em participar e refletir da excelência, da santidade, da felicidade ou bem de Deus, ele está alcançando a mesma realidade de diferentes ângulos e graus. Por isso Deus diz que estamos indo de um grau de glória para outro grau de glória. Então ele está falando sobre a beleza de Deus. Então, num sermão de 1742, ele diz assim: Deus está com o seu povo, pois eles têm comunhão e união com Deus, e são participantes de Deus no seu bem, possuindo bem infinito, e esses são participantes com Ele na mesma excelência e felicidade. Deus se comunica com o seu povo, Ele transmite sua própria beleza. Dizem que são participantes da natureza divina, como está em 2 Pedro 1:4. Eles são participantes da santidade de Deus, como está em Hebreus 12:10. Então Deus comunica ao seu povo a sua própria felicidade. Eles são participantes daquela fonte infinita de alegria, por isso eles têm uma alegria indizível e cheia de glória. E bem-aventurança, pela qual Ele próprio é feliz, o próprio Deus é feliz. E eles não podem deixar de serem felizes e de ter alegria indizível e cheia de glória. É uma impossibilidade ver Deus em Jesus sem essa felicidade e alegria. Deus é infinitamente feliz em si mesmo, e Ele se dá ao seu povo para ser feliz nele. Essa graça e santidade, essa luz e amor divinos, e aquela paz e alegria que estão no coração dos santos, é uma comunicação de Deus. Essas são correntes, ou melhor, gotas da fonte infinita da santidade e bênção de Deus. É um raio
da fonte de luz. Felicidade, gozo, paz, alegria, que nós chamamos fruto do Espírito. Então, bem no centro daquilo que John Das contribuiu numa visão mais elevada, né, daquilo que o Evangelho mostra para nós, está a insistência de que a vida cristã não é um mero consentimento mental, você vê, é o desfrutar dessas belezas de tal maneira que essas próprias belezas começam a brilhar em nós de um grau de glória para outro. É isso que os demônios não têm, porque os demônios podem mentalmente saber todas essas coisas, mas eles não podem desfrutar essas belezas e nem refleti-las. E tudo que eles podem fazer, como nós vimos outro dia aqui, não é aquilo que define o que um cristão é. E se o que define Deus supremamente é a sua beleza e sua amabilidade ou excelência, então participar da natureza de Deus é desfrutar dessas belezas, da alegria infinita, da trindade, da felicidade, do gozo, do deleite. É ser absorvido, ele diz, e exalar esse resplendor celestial. Um cristão é alguém que está sendo embelezado. É isso que ele chama de... Você vê a maneira com que ele vê santidade e santificação, como Paulo descreve, é totalmente diferente do que a lei poderia produzir. A vida cristã é fundamentalmente participação na explosão incessante de alegria e amor intratrinitários, deliciados por Deus e que agora nós fazemos parte. Então ele diz o seguinte: considere uma manhã de domingo. Você e sua esposa, ou seu colega de quarto, ou um irmão na igreja, você teve problemas relacionais, ele diz, vocês discutiram, ou vocês se desentenderam, seu coração está amortecido por causa disso, mas à medida que você está ouvindo falar a respeito de Cristo, você, sem perceber, começa a enxergar as próprias coisas em você, naquilo que não refletem essa beleza. E no devido tempo, ele diz, o pastor se levanta, e você pode até não considerar ele alguém expressivo, mas ele começa a falar do coração de Deus para os pecadores, por exemplo, em Efésios 2, ou Tito 3, ou Romanos 5, ou um dos Salmos. E embora você não pudesse fabricar isso, o seu coração começa, ao contemplar essa beleza de Cristo, a ser... o endurecimento começa a ser derretido. E você começa a ver a sua própria contribuição naquele conflito com sua esposa, ou com irmãos, amigos, e você começa a lamentar a sua tolice. Em breve você estará em arrependimento silencioso. Em pouco tempo, sem projetar por conta própria, você encontrará seu coração distraído daquelas coisas e atraído mais por Cristo. E você é puxado em direção a essas belezas. De tal maneira, ele diz, se você tem conflito com as pessoas, participa de cultos e continua com aquilo, você não participou de culto nenhum. Você não tem visto Deus, nem sua beleza. Se você diz, olha, eu tenho um problema com tal pessoa e tal pessoa, e você participou de 10 cultos, você diz, não, mas eu tenho um problema com tal pessoa, ele diz, você não participou de culto nenhum. É totalmente impossível você realmente ter cultuado ou contemplado a beleza de Deus e não ter derretido, olhado para você mesmo dentro dessa beleza, de tal maneira que você visse o que era feio em você e que destoava dessa beleza e não ser moldado por ela. Então, ele está dizendo, um culto não é algo que não nos leva para outro grau de glória, se é que nós participamos de um culto.
Ele diz: você foi arrastado para o amor e a adoração em comum que remontam ao tempo imemorial e cujo transbordamento fez com que o próprio universo fosse trazido à existência, para que você, em uma agradável manhã de domingo, como um pecador, pudesse participar da alegria de Deus, do Deus Trino, do Pai se deliciando no Filho, o Filho se deleitando no Pai, com o Espírito Santo sendo Ele mesmo o próprio vínculo do amor no qual você foi arrastado, agora que é filho de Deus. E por isso, é por isso que o mundo existe. E embora você não adquira novas características físicas ao sair do culto naquela manhã, você será embelezado. E o observador atento notará a diferença em seu semblante, como o Salmo 34:5 diz. Uma mudança que é um deslumbre, que é um vislumbre do estado final do paraíso no novo céus, na nova terra. Ele diz: isso é cultuar a Deus, isso é ter participado de um culto. Você é embelezado. Se você não é embelezado, você não cultua a Deus. Porque cultuar a Deus é contemplá-lo e então ser mudado. Para Jonathan Edwards, esse reflexo humano regenerado da beleza divina é particularmente crucial para nós, para os pastores. E em 1744 ele diz que quando o calor é elevado neles, em determinada coisa, em alto grau, finalmente começam a brilhar. O metal começa a brilhar. É um princípio de verdadeira graça na alma, quando o calor interior de contemplar a beleza de Deus, um ardor sagrado de um fogo celestial aceso na alma, nos faz brilhar também. Era o que Paulo estava falando no texto que nós lemos no início. Ele continua assim, num sermão de 1737. Isso nos ministros do Evangelho, nos filhos de Deus, e em cada membro deve ser nesse mesmo grau, a ponto de brilhar intensamente em tudo. A conversa deles, e deveria haver luz sobre eles onde quer que antes houvesse problemas relacionais, e todos que o contemplam, ou seja, a beleza de Deus, a imagem agradável da beleza de Deus e do brilho glorioso na face de Cristo, brilham também. Isso mudou completamente a vida de Jonathan Edwards. Ele não era uma pessoa que só pregou a respeito disso. Você vai ver que as afeições profundas que o Evangelho produz estavam o tempo todo na vida dele. Ele diz: aquele que tem o amor divino nele tem uma fonte de verdadeira felicidade, que carrega no próprio peito uma fonte de doçura, uma fonte de água da vida. Há uma calma agradável, serenidade e brilho na alma que acompanha os exercícios desses santos afetos ou santas afeições. Deus em Cristo permite que criaturas tão pequenas e pobres como você venham a Ele, amem a comunhão com Ele e mantenham uma comunicação de amor com Ele. Você pode ir a Deus e dizer a Ele como ama e abrir seu coração, e Ele aceitará isso por causa de Cristo. Ele desceu do céu e tomou sobre si a natureza humana com esse propósito, para estar perto daqueles que o Pai deu a Ele, por assim dizer, para levá-los a esse brilho de beleza. Então, as pessoas que, por exemplo, tiveram contato contínuo com Jonathan Edwards, nosso tempo acabou, experimentaram isso nos momentos de maior dificuldade. Nós sabemos que depois de décadas sendo pastor da igreja que ele foi tirado da igreja por motivos que nós diríamos pequenos. E numa carta escrita para uma mulher, por exemplo, que tinha perdido um filho, sempre em momentos assim, quando ele foi tirado da igreja, quando ele era chamado para estar em momentos de crise, você vê como isso resplandecia. Para essa mulher que perdeu o filho, no meio do momento que ele foi tirado da igreja, estava vivendo um drama
pessoal, ele escreve para ela assim: vemos então, prezada senhora, quão rica e quão adequada é a provisão que Deus fez para nosso consolo em todas as nossas aflições, ao nos dar um Redentor de tanta glória e beleza e tanto amor, principalmente quando considerados quais eram os fins desta grande manifestação de beleza e amor em sua morte. Ele sofreu para que nós pudéssemos ser libertados. Sua alma estava extremamente triste até a morte, para tirar o aguilhão da tristeza e dar consolo eterno e alegria indizível a nós. Ele foi oprimido e afligido para que pudéssemos ser consolados. Ele ficou esmagado sobre a escuridão da morte para que pudéssemos ter a luz da vida. Ele foi lançado na fornalha da ira de Deus para que pudéssemos beber dos rios dos seus prazeres. Sua alma foi inundada por uma inundação de tristeza para que nossos corações pudessem ser inundados por uma inundação de alegria eterna, indizível e cheia de glória. A morte pode nos privar dos nossos amigos, como do seu filho. Pode nos privar dos nossos cônjuges, mas não pode nos privar do nosso melhor amigo, do nosso cônjuge, do nosso irmão mais velho. Portanto, nisso nós podemos estar confiantes, embora a terra seja abalada. Nele triunfamos com alegria eterna, indizível e cheia de glória. Agora, quando surgem as tempestades e tormentas, podemos recorrer a Ele, que é um esconderijo da tempestade e um esconderijo da tormenta mais violenta que esse mundo pode produzir. Quando temos sede, podemos chegar até a Ele, que é como um rio de água em um lugar seco. Quando estamos cansados, podemos ir até a Ele, que é como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada, onde encontramos perfeito descanso e perfeita paz. Então, Jonathan Edwards, ele usou, ele dizia que a beleza de Deus deve ser descrita das maneiras mais belas possíveis, não é? E as nossas vidas devem mostrar essa beleza da maneira mais bela possível. Quando nós pregarmos, nós devemos usar o máximo da capacidade humana de falar para mostrar a beleza de Cristo. Quando cantarmos, devemos usar o máximo, não é? Porque tudo irradia a beleza de Deus. Então, a vida de Jonathan Edwards, ela fez isso o tempo todo. Ela irradiou essa beleza. E a gente vê isso quando a própria família dele descreve ele. Em março de 1758, a esposa dele escreveu para sua filha Lucy. Ele tinha morrido, e ela escreve para a filha assim: o que eu devo dizer, filha? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma nuvem muito escura de tristeza. Ó, que possamos beijar a vara e pôr nossas mãos na boca. O Senhor fez isso. Ou seja, Jonathan Edwards tinha morrido, né? No 55 anos. Ele me fez adorar a sua bondade, que nós tivéssemos teu pai por tanto tempo. Mas meu Deus vive e ele tem o meu coração. Ó, que bom legado meu marido e o seu pai nos deixou. Todos fomos levados à beleza de Deus por ele. E lá, nessa beleza, estou eu, e é lá que eu amo estar. Sua mãe sempre carinhosa, Sarah Edwards. E como os filhos também falam dele, você vê como toda a vida de Jonathan Edwards irradiou essa beleza, não é? A filha dele, Suzana, em 1758, num diário, ela escreve assim: meu pai se despediu de todo, na última vez que o pai esteve com a igreja, de todo o seu povo e família com tanto carinho, como se soubesse que não deveria voltar. Na tarde de sábado ele pregou com essas palavras: não temos cidade permanente, portanto esperamos a que há de vir. O capítulo que ele leu foi Atos 20. Ó, quão apropriado! O que ele mais poderia fazer para nós vermos a beleza de Deus? E Esther, uma outra filha dele, no seu diário, escreve assim: na última visita tive uma conversa livre com meu pai sobre as grandes coisas que interessavam ao melhor interesse da minha alma. Abri minhas dificuldades e ele muito livremente, abri minhas dificuldades a ele muito livremente, e ele me aconselhou e guiou livremente. A conversa removeu algumas dúvidas angustiantes que me desencorajavam
em minha vida e na guerra cristã. Ele me deu excelentes orientações a serem observadas em segredo, que tendem a manter minha alma perto de Deus e ver a beleza de Deus, assim como outras a serem observadas de uma maneira mais pública. Que misericórdia que eu tenha tido um pai que me mostrou a beleza de Deus assim. Você vai ver que todas as pessoas que viveram com Jonathan Edwards nos momentos mais difíceis vão falar a mesma coisa. Como ele pregou sobre a beleza da glória de Deus, refletiu isso e levou as pessoas a isso. Esse é o legado que todos nós, como filhos de Deus, devemos deixar à nossa volta. Se nós vemos Deus, nós somos embelezados por Ele. E esse embelezamento vai de um grau de beleza para outro grau de beleza. O quê? A beleza da sua alegria, da sua felicidade, da sua paz, do seu gozo no Filho. Essas belezas vão crescendo em nós. E isso acontece ao nós contemplarmos a beleza de Deus na face de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Deus, nós queremos ser assim. Nós sabemos, Senhor Pai, que a nossa vida é tão tênue e breve. Nós estamos falando de alguém que Tu usou tanto há séculos atrás, Deus. Daqui a pouco terão passado séculos de nós termos passado por este mundo. Nós queremos deixar um legado, Senhor Pai, de homens e mulheres que viram a Tua glória, a Tua beleza em Cristo. E, Senhor Pai, de fato regenerados, foram levados de um grau de glória a outro grau de glória na manifestação dessa beleza, Senhor Pai, eterna, mas que encontra em nós recipientes finitos, o reflexo apropriado dentro dos nossos limites, razão pela qual nós fomos criados. Que outras pessoas possam, Senhor Pai, experimentar essa beleza ao ter comunhão conosco e refletirem essa beleza por estarem em comunhão contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.